Chega um ponto em que tudo desmorona. E não importa o quanto você tenha tentado manter de pé. Relacionamentos que pareciam eternos se rompem. Planos meticulosamente traçados viram pó. Certezas se dissolvem como fumaça diante de uma nova realidade. Você olha ao redor e não reconhece mais o terreno onde pisava. O que antes era chão firme, agora é instabilidade. O que antes era direção, agora é neblina. E no meio de tudo isso vem aquela pergunta amarga, silenciosa, quase sussurrada. E agora? É aí que o medo aparece, não do novo, mas do vazio, do espaço que o fim deixa, porque ninguém nos ensina a lidar com o vazio. Somos programados para construir, para seguir em frente, para manter tudo funcionando. Mas quando algo desaba, a primeira sensação é de desorientação, como se a alma estivesse tateando no escuro, sem saber onde está, nem para onde ir. Nessa hora, muita gente corre. Corre para distrações, para relações passageiras, para vícios silenciosos, para qualquer coisa que preencha o buraco que ficou. Mas há quem, mesmo tremendo por dentro, fique. Fique para sentir, para entender, para não fugir de si. E é nesse lugar escuro que, pela primeira vez, você escuta sua própria respiração. Sente o pulsar do coração despido de máscaras. Escuta as perguntas que sempre empurrou para depois. É duro, é cru, mas é real. O fim, por mais doloroso que seja, tem um poder que poucos percebem. Ele revela. Ele tira os excessos. Ele quebra as ilusões e mostra, no silêncio do que acabou, a verdade daquilo que ficou. E é nesse ponto, nessa aparente ruína, que o terreno se prepara para recomeçar. Existe um espaço entre o fim e o recomeço que poucos conseguem habitar. É um intervalo silencioso, um limbo onde tudo parece estagnado, mas onde, na verdade, a alma está germinando. Nesse tempo suspenso, as pessoas ao redor perguntam por que você ainda não seguiu em frente, por que não esqueceu, por que não reagiu. E o que elas não entendem é que você está em reconstrução, não por fora, mas por dentro. Porque não se trata apenas de começar de novo, se trata de nascer de novo. E renascimentos exigem silêncio, escuridão, recolhimento, assim como uma semente que precisa primeiro morrer para então brotar. Esse processo é invisível aos olhos, mas devastador por dentro. Há dias em que levantar da cama já é uma vitória, dias em que o simples ato de respirar fundo é resistência. Você tenta explicar, mas ninguém entende. Porque o que você está enfrentando não se resolve com frases prontas ou conselhos vazios. Você está num território íntimo e sagrado, onde ninguém pode entrar. E mesmo que pareça abandono, é nesse silêncio que você começa a ouvir uma voz esquecida. A sua. Uma voz tímida no início, rouca, insegura, mas que fala verdades que você não ouvia há anos. Ela diz que você não é o fracasso que sentiu, que o fim não te define, que existe vida além da dor. E pouco a pouco, essa voz vai se fortalecendo, vai preenchendo os espaços vazios com algo novo, não esperança rasa, mas consciência profunda. Você percebe que não precisa correr para recomeçar. Precisa sentir, precisa entender, precisa reconstruir-se em camadas. O silêncio entre o fim e o recomeço é como o inverno. Árido por fora, mas essencial para a renovação interna. É nele que as raízes se aprofundam, que a alma descobre novas formas de existir, que os pedaços partidos começam a se unir de um jeito diferente, não para voltar ao que eram, mas para criar algo novo, mais forte, mais verdadeiro. E então, lentamente, algo em você começa a mudar. Não há pressa. Não há euforia, mas há algo nascendo, algo seu, algo que o mundo ainda não viu, e quando estiver pronto, você vai florescer. Recomeçar não acontece como nos filmes. Não é um momento dramático com música ao fundo e uma frase de efeito.
Recomeçar é discreto, quase imperceptível. É como uma brisa que passa e, de repente, te faz perceber que o ar já não pesa tanto, que o peito, mesmo ainda machucado, consegue se expandir um pouco mais. É acordar num dia qualquer e perceber que a dor não te paralisou, que o que antes era desespero virou saudade e que a saudade também pode ensinar. É colocar os pés no chão e sentir que o mundo ainda existe, mesmo que tenha mudado de cor. Recomeçar é um ato silencioso de coragem. Não se trata de apagar o passado, mas de decidir que ele não terá mais o controle sobre o seu presente. É olhar para o que te feriu, não com negação, mas com honra, porque ali onde a vida doeu, você aprendeu a sua força. O primeiro passo de um recomeço raramente é visível para os outros. Ele acontece por dentro. É quando você escolhe se levantar mesmo sem vontade, quando decide cuidar de si, mesmo sentindo que não merece. É quando você diz basta a tudo aquilo que te diminui, mesmo tremendo por dentro. É um sussurro de força onde antes só havia silêncio. E ao contrário do que muitos pensam, recomeçar não é voltar ao ponto de partida. É seguir com tudo o que se aprendeu no caminho. É caminhar com cicatrizes que agora contam histórias e não mais feridas que sangram. Cada pequena escolha, cada gesto de autocuidado, cada limite imposto, tudo isso é parte da construção de uma nova versão sua. Uma versão que já não precisa agradar a todos, que não vive mais refém do passado e que aprendeu a confiar no tempo da vida. É nesse ponto que você começa a perceber que o recomeço, na verdade, não é um destino. É uma prática diária. É escolher, dia após dia, não desistir de si. É lembrar que mesmo quando tudo parece igual por fora, algo está se movimentando por dentro. E é assim que nasce a esperança verdadeira. Não aquela que espera algo cair do céu, mas a que nasce do esforço silencioso de quem escolheu continuar. Porque no fundo, você sabe, a vida ainda tem muito a te mostrar. E você, mesmo sem perceber, já está a caminho. O renascimento verdadeiro não vem com aplausos. Ninguém te parabeniza por conseguir sair da cama após dias mergulhado na dor. Ninguém percebe o esforço que é sorrir quando o mundo ainda pesa nos ombros. Não há troféu, nem testemunhas, quando você escolhe se levantar pela milésima vez. Mas é nesse silêncio que algo sagrado acontece. O renascimento é discreto porque é profundo demais para ser barulhento. Ele não acontece de uma vez. Ele vem em ondas. Primeiro você respira diferente. Depois começa a ver beleza onde antes só havia cinza. Os detalhes da vida que passaram despercebidos voltam a brilhar. Um café quente, um pôr do sol, uma conversa sincera, um instante de paz no meio do caos. São pequenas fagulhas que acendem a alma. E aos poucos, você percebe que está vivo de novo. Mas dessa vez é diferente. Você não é mais a pessoa que caiu. É alguém que se refez com os cacos. Alguém que descobriu a própria força quando tudo parecia perdido. Agora, você sabe que é possível ruir e reconstruir, perder e reencontrar, chorar e ainda assim continuar. Seu olhar mudou, carrega profundidade. Suas palavras ganharam peso, falam com verdade. Suas escolhas agora são conscientes, feitas com amor próprio. E mesmo que o mundo não veja, há uma nova luz em você. Uma luz que nasceu no escuro, que foi lapidada na dor, e que agora ilumina caminhos não só para você, mas para todos que se aproximam. Porque quem renasce carrega dentro de si a chama da esperança viva, aquela que diz sem palavras, você também consegue. O mais bonito do renascimento é que ele não precisa provar nada a ninguém. Ele simplesmente é. Ele habita a alma de forma silenciosa, mas firme. E quando a vida voltar a te desafiar, porque vai, você saberá que não está no ponto de partida. Está em um novo ciclo, com novas ferramentas, com nova maturidade. E, acima de tudo, com um amor inabalável por si mesmo.
Porque agora você sabe, o fim nunca foi o fim. Foi só a ponte para o que ainda viria. E a cada vez que renascer, você renascerá mais forte, mais inteiro, mais verdadeiro. E isso ninguém pode tirar de você.